boa tarde, caros ouvintes da Vibe Mundial. Vamos dar início ao Alta Conexão. O tema que eu vou discorrer com vocês hoje é sobre ordem. Tudo na vida possui ordem, né? O universo possui ordem, a natureza possui uma ordem. A ordem, ela respeita uma estrutura, um processo do fluir constante para atingir determinados resultados. Eu lembro que quando na escola, né, você com certeza deve já ter se deparado com essa afirmação de que a ordem dos fatores não altera o produto. Em matemática, realmente não altera, né? 2 mais 3 vai dar 5, 3 mais 2 vai dar 5, ou seja, mesmo que altere a ordem aí da soma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Entretanto, quando nós falamos sobre a vida, já essa ordem, ou esse princípio, já não funciona da mesma forma. Porque se você afetar a ordem dos fatores, você pode sim impactar diretamente nos resultados daquilo que você almeja atingir. Por exemplo, se você é uma pessoa impulsiva, né, você vai automaticamente agir pelo impulso do seu conhecimento que você tem, e essa impulsividade ela pode afetar o seu resultado. Por quê? Porque você não vai com a devida cautela para poder fluir no processo até atingir o seu resultado. A ansiedade significa também que ela vai afetar a ordem dos fatores para chegar no resultado que você quer. O descontrole também, outra coisa que está desestruturada, não está organizada. Então, a ordem dos afazeres, ou seja, as suas metas, os seus objetivos, né, o plano de ações que você vai ter, né, a estratégia que você vai querer, isso faz com que a sua vida fique organizada, as suas ações fiquem organizadas. Então, não dá, por exemplo, para você querer ser uma coisa sem antes você criar toda uma estratégia, uma organização, todo um estudo até chegar lá. Os seus resultados, eles vão estar sempre certos de acordo com aquilo que você desperta logo no início dos seus processos, né? Então, tudo tem um início, tem um meio e tem um fim. Se, de alguma forma, as suas manifestações interferem nesse processo, vai interferir nos seus resultados. Então, os resultados, eles sempre vão corresponder àquilo que você acionou desde o começo. Por exemplo, se você, de repente, está numa relação onde essa relação está gerando um conflito, né? Então, ou seja, na sua concepção, você não quer viver um conflito, mas você tem aí um conflito. Então, o que é que você está acionando que está contribuindo para que esse conflito se estabeleça na sua vida? Existem 2 tipos de conflito. Existe um conflito onde uma verdade não aceita outra verdade. E uma razão não aceita outra razão. Discute-se razões, né? E quando se discute razão, já perdeu a razão, já não existe mais razão a ser discutida. Tá? Então, normalmente o conflito ele vai sempre existir quando você não aceita a ordem dos fatores que regem os princípios de cada pessoa. Para aquela pessoa, ela possui uma ordem e ela gerou uma determinada razão e para ela concluiu e definiu daquela forma que pode ser diferente da sua forma. Então, nesse momento, esse conflito ele pode realmente se estabelecer com um obstáculo na sua vida, ou esse conflito pode, segundo o conflito e o conflito mais benéfico, é quando você percebe que realmente você vive realidades adversas e que os outros vão ter as suas opiniões de acordo com o conhecimento que cada um possui, que você não é dono da verdade absoluta, né? Que você tem uma verdade relativa ao conhecimento que você possui, né? Está diretamente relacionado com aquilo que você definiu. Então, não significa que todo mundo tem que seguir essa sua regra, essa ordem dos seus fatores. Então, é sempre muito importante que você saiba aqui
Na hora que você se depara com uma situação adversa, que você aceite essa diferença, mas essa diferença não necessariamente ela está contra você ou ela está querendo desestabilizar a sua organização, a sua segurança. Antes, pelo contrário, é apenas uma outra visão. Tá? Então, se você não souber lidar com isso, você vai viver situações de conflito na sua vida e, ao viver o conflito, isso vai afetar o quê? A sua ordem e o seu equilíbrio. Você vai criar relações desestabilizadoras que vão prejudicar a sua energia do amor, vão prejudicar a sua expansão, vão prejudicar a sua paz, porque você vai ficar com uma situação de tormento. Então, um conflito ele vai gerar uma relação tormentuosa, enquanto que quando você percebe a diferença no outro e percebe essa diferença e que realmente, se você comparar com a sua verdade, ela não condiz com aquilo que você acredita, né, nesse momento você só tem que ser um pouco mais flexível, observar que aquela pessoa tem uma outra referência. Cada um de nós temos as nossas próprias referências. Se nós colocarmos 100 pessoas a ver o mesmo pôr do sol, cada uma vai ter uma impressão diferente acerca de como ela visualiza esse sol se pondo. Todas essas verdades são verdades relativas a cada pessoa. Todas elas juntas, unidas, onde se eu juntar as opiniões dessas 100 pessoas, nós vamos ter uma opinião formada sobre esse pôr do sol. Então, quando as divergências e as diferenças se unem em paz, em harmonia, então une-se e integra-se. Automaticamente, casou-se a energia e vivemos, então, relações harmoniosas e não relações conflituosas. Então, se você está vivendo nesse seu momento presente algum conflito com você mesmo, porque os seus resultados não estão chegando onde você quer, lembre-se que é só a ausência do conhecimento que está interferindo nesse processo. Então, você está utilizando da sua base de informação que você tem, mas a base de informação que você tem não está conseguindo chegar no resultado que você quer. Ela vai chegar no resultado que está certo. Eu sou autor da teoria do tudo certo, portanto, eu acredito que não existe o errado, porque o resultado está sempre certo. Agora, o resultado pode não ser aquele que você gostaria de ter, né? Então, mas aí avaliar a situação para ver o que é que está faltando aí. Está faltando sempre, está sempre ausente o conhecimento. Então, quando você realmente quer evoluir na vida, você tem que entender que existe uma ordem dos fatores que fazem com que você consiga realmente expandir a partir de você para o seu mundo, para a sua vida de uma forma geral. Entende? Então, se você não entende os princípios de como a natureza funciona, como o universo funciona, que ele funciona dentro de uma ordem e de um equilíbrio, aí você vai entrar em conflito com o fluir das energias que fazem parte da vida. Por quê? Porque você não está conseguindo criar uma energia favorável ao fluir para atingir os objetivos que você necessita na sua própria vida. Então, todos os conflitos, todas as situações que estão te gerando mal-estar, todos os problemas que você tem, todas as situações que estão, de alguma forma, desestabilizando a sua ordem e o seu equilíbrio, é porque você está utilizando de um conhecimento que não é compatível para o resultado que você quer. Então, há que você parar, refletir, procurar alguém ou procurar ir à procura, né, do conhecimento para justamente você mudar a sua forma de agir. Se não mudar o tempero, não muda o sabor. Se você não alterar a energia que você está colocando aí, ela não vai alterar o resultado. Então, nesse caso, de acordo com a energia que você coloca, a ordem dos fatores com que você coloca essa energia, ela vai gerar um resultado e esse resultado vai estar correto e certo para aquilo que você está manifestando. Mas pode não corresponder àquilo que você quer. Então, este é o momento para você fazer uma reflexão. É nesse momento que você tem que perceber quais são as suas verdades, quais são as suas regras, o que você definiu e concluiu que precisa ser reavaliado. Normalmente, quando a pessoa, ela utiliza dessa base de conhecimento que ela possui para ela se autoafirmar, para ela se sentir segura, ela vai ser inflexível, ela não vai querer mudar a opinião dela, ela vai ser teimosa. Por quê?
porque automaticamente ela vai ter que abandonar as suas crenças e os seus valores, e nesse momento ela vai perder a sua referência e ela vai ficar instável. Então, o medo de ficar instável, o medo de ficar inseguro, vai acionar um dos princípios mais primitivos que o ser humano tem, que é a sua natureza mais animal, onde nós vamos defender o nosso território, defender aquilo que nos dá segurança, e isso está representado diretamente na formação da opinião que você tem acerca das coisas, tá? Então, há que entender, se você é uma pessoa que realmente quer desenvolver na vida, ter autoconhecimento, quer expandir e atingir sucesso, que você precisa ser uma pessoa mais tolerante, mais flexível, para justamente chegar aqui a essa conclusão do que está interferindo nesses processos, né? Então, existe sempre uma intenção que é ter um denominador comum, né? Então, eu vejo muitas vezes que eu faço mentoria individual e depois faço para casais, que é a minha mentoria For You Two, né? Que é para vocês dois. Essa mentoria ela está focada em fazer com que aquele casal que não está casado na sua energia, porque eles estão vivendo em conflito, porque as opiniões deles são diferentes e eles não estão conseguindo aceitar a opinião do outro, porque estão teimosos ou querem que o outro seja igual a ele, portanto não está interessado na outra pessoa, a não ser interessado nele mesmo e querer uma relação apenas com aquilo que ele validou como certo, aquilo que ele acha que é o correto, e ele automaticamente acha que todo mundo tem que ser a imagem dele e a semelhança dele, como se ele já fosse um Deus, né, antes mesmo de ser um próprio Deus. Então ele já está afetando a ordem dos fatores. Então, se você quer ser realmente um Deus e que todo mundo realmente reverbere na mesma vibração sua, você tem que entender que você precisa aceitar os processos que cada uma pessoa possui, porque cada um está na sua dimensão, na sua percepção de realidade. Então, quem vive o conflito não é uma pessoa que está realmente evoluindo espiritualmente, porque evolução espiritual é o despertar da consciência. Não existe, né, não existe evolução espiritual que não seja pelo despertar da consciência. Então, as pessoas, às vezes, elas confundem evolução espiritual com rituais espirituais, né, vários rituais. Não, a espiritualidade está diretamente relacionada com como você vai se envolver, como você vai absorver os conhecimentos por meio das experiências que você vai viver e de que forma você vai conseguir transcender e ser resiliente frente aos processos da sua vida, né? Então, se você ficar à espera que alguma coisa vai vir resolver todos os seus problemas e você vai em algum lugar, algum terapeuta, algum mestre, a religião ou o que for, querendo que esse alguém resolva para você o seu problema, no mínimo você está sem noção de que se você gerou o problema, é porque você tem um conhecimento de gerar o problema, de gerar o conflito. O que está te faltando? Falta um conhecimento de como você vai conseguir transcender esse obstáculo, desse limite que você mesmo criou, para que você possa realmente estabelecer uma relação mais amorosa, mais harmoniosa, onde você consegue ser você mesmo, onde o outro consegue ser ele mesmo, você ama e aceita a outra pessoa como ela é, da forma que ela pensa, e a forma que a pessoa é não lhe perturba. Então é assim, no momento que você se sente perturbado pelo outro, ou o outro incomoda você, ou o outro faz você ficar com raiva, ou o outro faz você ficar com mágoa, lembre-se, não é o outro. É você que permite ficar com mágoa porque você gostaria que o outro fosse diferente. Você fica com raiva quando você percebe que essa pessoa não vai ser aquilo que você quer, que ela está sendo teimosa e ela não está querendo te obedecer, ou ela não está querendo seguir a sua linha de raciocínio, ela não está querendo ter a mesma base de referência sua. E quando você constata que realmente não adianta você tentar fazer ela se sentir culpada com aquilo que ela é, né, ou tentar mudar a ideia dela e ela não muda, você vai ficar com muito ódio. Então, o ódio, a raiva, a mágoa, a decepção, o conflito, né, o problema, tudo isso significa que você não é uma pessoa evoluída espiritualmente. Porque não existe evolução espiritual onde existe o conflito. Existe evolução espiritual quando você age com sabedoria, com resiliência, com autocontrole e que você saiba fluir e transcender
constantemente na vida. Então, você nunca vai saber tudo. Você vai sabendo, e o gerúndio aqui ele é ótimo para esse aspecto. Vibe Mundial 95 FM.